Olá, sejam bem-vindos ao nosso Caso a Caso, 18 horas. Hoje, sexta-feira, aqui em São Paulo. Friozinho, né, Cá? Nossa co-host Friozinho, Google do friozão. Crime. Hoje vamos abordar Chuva. casos recentes, todos repercutidos ontem pela imprensa. O primeiro é o caso do Galo Cego, morador de rua que matou uma estudante. Além dele, teremos os casos do pai de santo que matou a amante e o filho. E o caso da turista sul-africana que foi morta pelo namorado em Curitiba. Em nossa mesa hoje, além da doutora, da Carla Albuquerque, nossa querida co-host, a doutora Hannah Seltan, novamente essa semana por aqui. De novo aqui com as minhas amigas. E a estreante Patrícia Vittar, ambas advogadas criminalistas. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite, mas é Patrícia Brito. Patrícia Brito, olha, gente, desculpa a falha. Patrícia Brito, advogada criminalista. Eu sou a Lala Fonseca, Larissa Fonseca, por muitos conhecidos, e vou participar da mesa com esse timaço. Já vou trazer para vocês o caso do morador de rua, que assustou a região do Butantã, aqui em São Paulo, após matar um estudante e voltar a atacar as pessoas em um ponto de ônibus. Micael Costa da Silva, conhecido como Galo Cego, é morador de rua, responsável pelo espancamento de José Marconi de Brito e Lima, um estudante de 54 anos. O crime aconteceu em 17 de julho, em um ponto de ônibus na Avenida Deputado Jacó Salvador Ziveibil, em frente ao Shopping Butantã, na zona oeste de São Paulo. O agressor utilizou um pedaço de madeira para golpear a vítima, que foi socorrida e internada em coma. Mas ela não resistiu e foi a óbito 5 dias depois. Ele, no caso. A vítima é um homem. A vítima é um homem de 54 anos. E aí fica a pergunta, os mecanismos que a gente poderia adotar para evitar que indivíduos com histórico de violência continuem agindo em áreas públicas. E o maior problema desse caso em si, porque ele é um reincidente, né? Então, ele passa por audiência de custódia e, durante a audiência de custódia, inclusive, ele foi liberado. Então, olha só o tamanho do problema que que cai sobre a sociedade, né? São Paulo, e se isso tivesse acontecido em outra cidade, em outras cidades é a mesma coisa. A gente precisa ter aí algum mecanismo, as polícias, elas reclamam bastante dessa questão de audiências de custódia, porque chega lá o custodiado, mas você não tem ali automaticamente informações sobre outros crimes que ele tenha cometido e muitas vezes essas pessoas são liberadas na audiência de custódia, a não ser que seja uma prisão ali, um mandado de prisão já emitido pela justiça. Aí é mais difícil na audiência de custódia dessa pessoa ser liberada. Mas quando acontece o flagrante, muitas vezes ele é levado e na própria audiência de custódia ele é liberado e o que acontece são as reincidências. Ele já é um reincidente, ele já cometeu outros crimes. Temos ali um outro problema muito grave em relação a esse caso, porque ele também é uma pessoa em condição de rua, ou seja, de alta vulnerabilidade. E, enfim, a gente precisa muito que o Estado olhe para esse tipo de questão, para esse tipo de problema, porque, inclusive, ele é um cara agressivo, ele cuspiu nos jornalistas, ele foi bastante agressivo ali quando ele foi encaminhado até a delegacia de polícia. Correto, doutora Hannah? Correto. Logo que ele foi solto, ele atacou uma outra pessoa. Sim, exatamente. Até hoje, a gente está gravando na sexta-feira, são 10 boletins de ocorrência já registrados. Contra ele? Contra ele, sempre essa dinâmica de agressão. Ao que tudo indica também, ele teria alguma condição psiquiátrica, tanto pelo relato dos moradores, dos frequentadores da região, como pela fala dele, porque ele mesmo, ele se exime, ele diz, eu sou doido. As pessoas da região também dizem, ele não parece estar bem. Então, talvez exista alguma condição psiquiátrica ali que não foi previamente investigada, diagnosticada, e chegou nesse extremo. Então, talvez também seja uma carência de olhar nesse sentido.
Ele precisa de um tratamento, né, médico. Mas, de novo, olha o tamanho do... O problema ainda fica maior ainda, porque digamos que ele seja considerado um inimputável, né? Olha o nível de agressividade dessa pessoa. A gente vai mandar para o CAPS tomar um remedinho? Talvez ele não tenha condições de ser custodiado pelo CAPS. Talvez ele precise de um aparato maior. Que critério que a justiça poderia considerar para manter a prisão preventiva? O que vocês... É a periculosidade mesmo e a questão da reincidência, por ele voltar, como aconteceu no caso dele ser liberado, eu, salvo engano, 5 dias depois, acho que o primeiro foi no dia 17, Dia e o outro 17. foi no dia 23. Isto. Aí ele já foi e agrediu uma outra, aí nesse caso foi uma mulher ali, né? Da mesma forma, com paulada. Ela ficou Mas com a mão muito machucada. Esse caso me chamou um pouco a atenção, porque na prática é um pouco diferente, né? Então, aqui, como advogada, eu também entendo ali na hora da questão do próprio sistema do judiciário. Então, por exemplo, toda pessoa, ele foi preso em flagrante. Salvo engano, ele foi preso um dia posterior aos fatos aí dessa pessoa, que lamentavelmente depois veio a falecer, óbito, né? a óbito. Mas ele foi preso um dia depois. Então, o que tem de testemunhas que ele, presumidamente inocente, que é o nosso mandamento constitucional, né, presumidamente inocente, ele foi preso em flagrante? Não. Em flagrante delito? Não. Então, assim, o que ali, naquela mão, ali, naquele momento, para aquela magistrada, o magistrado que estava em análise, estava disponível para entender que ele era realmente o autor? Testemunhas? Salvo engano, não tinha testemunhas. O vídeo já teria dado tempo para o vídeo estar ali nas mãos da magistrada, porque tudo isso, na prática, é muito demorado, você entendeu? Hoje a gente fala, não, mas tem um vídeo. Vai o advogado ali pedir o vídeo, vai o cliente, não pega. Precisa de uma ordem judicial, os estabelecimentos fornecerem. Então, por mais que ele tenha históricos, boletins, mas a gente não sabe se é de agressão. Então, é muito difícil também a gente falar se é uma análise. Então, para mim, eu acho que esse é um ponto de reflexão para a sociedade que tem, né, essas visões assim, mas que também não sabe como funciona. E o outro ponto é a medida de segurança, que ele deveria ser internado. Hoje temos os problemas dos hospitais, a ausência dos hospitais, mas ele tem que sim ter um tratamento específico, porque nitidamente ele não é. Porque com a lei antimanicomial, os hospitais de custódia, né, foram obrigados a serem encerrados. Então, alguns ainda estão em funcionamento, mas as penitenciárias teriam que ter alas especiais para receber esses determinados, vamos dizer, né, custodiados, Sim. porque a pessoa não ficaria presa, né? Ela ficaria ali em tratamento. Mas, na realidade, isso não existe, né? As penitenciárias não têm capacidade de absorver esse tipo de pessoa. Isso é uma realidade. Você colocar uma pessoa que tem problemas de saúde mental misturado ali com presos comuns, isso é um Não teria problema como, muito né? grande. É Isso é um absurdo em todos os sentidos. Então, não adianta a gente criar leis, né? Olha, é muito bonito no papel, mas ela não funciona na prática. Então, assim, até que as penitenciárias, né, os presídios, de fato, tenham espaço para receber essas pessoas, darem o devido e o digno tratamento, não dá para eu acabar com o hospital de custódia. Mas, por outro lado, eu também não posso ter os hospitais de custódia fazendo coisas perversas com seres humanos, porque Sim. eram depósitos de pessoas, assim, insalubres, imundos, sem a comida necessária, sem o tratamento médico necessário. E aí você só agrava o problema de saúde mental dessas pessoas. Sim, porque aí acaba agravando a situação e o Isso, adoecimento e vai aprofundando na questão mental e é claro, sem tratamento devido acaba não funcionando. Se eu não me engano, ele é muito jovem ainda. Eu acho que ele tem 36 ou 37 anos. Ele tem 37 anos. 37. Se a gente pensar em longo prazo, quanto tempo ainda ele pode ficar sofrendo? Porque se ele realmente tiver um quadro de adoecimento mental, ele está em sofrimento. Então, nós temos quanto tempo mais com essa pessoa solta, em sofrimento e
causando também danos para a sociedade. A gente está falando talvez de mais 30, 40 anos sem uma E medida. quando a gente fala de saúde mental, né, de doença mental, não é como uma outra doença, que você está com uma dor de cabeça, você toma uma, né, todo mundo Não. vai tomar uma Novalgina, uma dipirona e vai ficar bom. Então, assim, o tratamento é muito, sabe, customizado, é para cada pessoa. Então, tem remédios que eles precisam ser dados em doses mais altas, mais baixas, combinados com outro. Então, vai funcionar super bem para uma pessoa, mas para a Sim. pessoa B não funciona. Até um quadro de ansiedade e depressão, de acordo com a OMS, a gente Exatamente. tem aí um agravamento. Quadros de ansiedade, 65% dos quadros se transformam em depressão, eles aprofundam. E agora você imagina questões ali relacionadas a uma sociopatia, questões esquizofrenia. agressivas, né? A própria esquizofrenia, exatamente. E a periculosidade desta pessoa que é elevada, ele é perigoso, Ele né? é perigoso. Ele não é uma pessoa que tem sei lá, um adoecimento mental e ponto. Ele tem o adoecimento mental, mas ele tem a periculosidade também. Ou seja, uma coisa agrava a outra. Talvez um comprometimento no controle do Do impulso. impulso. Olha, eu sei que o pessoal da região está bastante receoso. A Escola Municipal Marechal Deodoro da Fonseca, onde a vítima estudava, no programa de educação de jovens e adultos, lamentou muito o falecimento e orienta os pais e alunos a reforçarem os cuidados no trajeto. Olha só. O caso gerou pânico na região e a Polícia Civil reitera que Michael, né, possui vários registros de ocorrência. Ele foi preso novamente, né, agora em 24 de ontem. julho, ontem. Mas o caso ainda está sob investigação. Durante a prisão, ele cuspiu nos jornalistas que estavam, como você foi mencionou, ontem. né, Patrícia? E aí fica a pergunta, né? As políticas públicas que seriam possíveis, eficazes no enfrentamento da violência urbana e na redução dessas reincidências, né? A gente tem ali o Smart Sampa, que identifica o rosto, mas o que mais que seria possível, né? Mas quando a gente pensa no Smart Sampa, isso não é uma política pública, Sim. né? Isso, na verdade, é um sistema de segurança, que tá sendo muito bem aplicado, usado, muito importante. Inclusive, hoje, né, quando a gente fala do Copom, né, ele também está interligando, né, as câmeras de condomínios, de lojas, para aumentar a segurança da própria cidade. Política pública como é que eu resolvo o problema dessas pessoas que vivem em condição, né, de rua? Porque são seres humanos que estão lá completamente abandonados, precisam de absolutamente tudo. Quando você olha, precisam de comida, precisam de banho, de remédios, de vacinas, sabe? Eles precisam voltar a ter dignidade, né? Então, assim, você olha, são pessoas que... E na grande maioria das vezes, a própria população faz questão de achar que eles não existem, mas eles de fato existem. E no caso deste homem, né, do galo cego ali, ele é muito perigoso, não é? Tem muito, né? É muito morador de rua, essas pessoas que estão na condição de rua, que não vão fazer mal a ninguém. Mas, infelizmente, esse faz. E aí eu te pergunto, quais são as políticas públicas que nós temos de fato? E aí que não é só em São Paulo, né? Eu desconheço que temos ali coisas que sejam efetivas, que estejam funcionando. Você tem lá o assistente social, ele chega, pergunta, olha, você quer, né? Tipo, a pessoa não quer, porque ela quer continuar ali onde ela está. E muitas vezes, porque, sei lá, é uma mulher que está ali naquela condição de extrema vulnerabilidade, mas ela tem um outro parente que também está, então ela não quer sair dali, porque senão ela vai perder o vínculo com aquele outro parente. É um problema grande que precisa, novamente, não tem solução simples para problema complexo. Essa é uma realidade. Mas a gente precisa parar para pensar, porque são seres humanos também. Mas há como garantir, de alguma maneira, a segurança da população uma área vulnerável ou em outras áreas vulneráveis para agressores reincidentes, nesse caso? Infelizmente, nesse caso em específico, se ele permanecer sem ser custodiado, não. Porque nós tínhamos que vai acontecer no com ele, né? passado... Ele vai voltar para aquela região. Eles sempre vão Não, acho que procurar ele as tem que áreas ter aonde certeza, eles né? estão acostumados a frequentar. No passado, a gente tinha a lei da vadiagem, né? Que as pessoas não podiam ficar nas ruas. Essa lei caiu, ela não existe mais. Então, você não pode tirar uma pessoa da rua.
a não ser que ela deseje sair dali. As assistentes sociais chegam, conversam, enfim, tentam, né, de alguma forma, mas a pessoa precisa querer ir. E muitas dessas pessoas, infelizmente, são usuários de drogas, ou seja, o que torna ainda muito mais complicado, porque eles estão num outro planeta, né? Eles não estão eles não conversam na mesma sintonia que a gente. Tocou num ponto que você estava falando e eu estava pensando. A questão é, às vezes até existem na própria região alguns projetos sociais, programas, ONGs, seja o que for, para ajudar, mas é a escolha da pessoa, né? Ela tem que querer ir. E se ela não quer ir? Mas aí, nesse caso, quando ele é preso e existe, por exemplo, uma defesa que está ali postulando pelos direitos dele, e aí nós estamos num caso que me lembrou muito esse caso, não sei se eu posso citar. Por favor. Aí, nesse caso, ele matou a mãe. Então, foi um crime horrível que aconteceu em Bertioga, não sei se na época a Carlinha, vocês ficaram sabendo. E ele falava que foi através das vozes, as vozes que mandavam. Provavelmente um quadro de esquizofrenia. E aí, obviamente, a população quis fazer o lixamento. A né? justiça com as próprias mãos. É erradíssimo. E ele acabou sendo preso. Foi uma luta. Agora, mas foi, né, uma luta durante o processo da gente demonstrar, né? Ele passou por toda a perícia a pedido nosso. E foi constatado a esquizofrenia. E hoje ele teve a medida de segurança, está internado no hospital psiquiátrico com todo esse tratamento. Mas no caso dele, pelo que as doutoras aqui estão trazendo, ele já era ali da região e não estava tendo nenhum tipo de agressão, algum comportamento dele a esse ponto. Então, a gente só vê com isso que ele piorou. Um Tá tendo um agravamento. agravamento. Olha, estamos com 80 pessoas assistindo. Eu vou pedir muito para vocês, dedo no like. Temos 30 likes aqui, então ajudem aqui o canal, por favor, o canal do Paulo Matias, e se inscreva se você ainda não é inscrito. Bom, talvez agora a gente poderia ir para outro crime chocante que aconteceu na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul. Um pai de santo e sua esposa são acusados de assassinar uma jovem de 18 anos, seu bebê de 2 meses e um adolescente de 16 anos. O motivo? Medo de que a traição dele com a jovem, que resultou no nascimento da criança, viesse a público e manchasse sua reputação como líder religioso. Cauane Martins Kosmowski, de 18 anos, olha só, conheceu Joecemar Antunes de Almeida quando ainda era menor de idade. Ele, aproveitando-se de sua posição de líder religioso, convenceu-a de que precisaria ter relações sexuais para ser purificada. Aos 17 anos, Cauane engravidou e deu à luz a Miguel. Ele, temendo que a traição viesse à tona e perdesse seu status na comunidade, né, de grande líder, passou a planejar o assassinato da jovem e da criança. Cauane chegou a ameaçar contar tudo para a esposa dele, Belísia, o que acelerou os planos criminosos. Nossa, tá vendo? Olha aí de novo, temos aí uma pessoa usando, né, vamos dizer, da palavra, do manto da religiosidade para poder abusar de pessoas. E ele nem era o que ele dizia ser, ele era autoproclamado pai de santo. Ou seja, não, tem vários, né? Mas é um líder religioso, né, com poder. Assim, errar em tudo. E aí o que acontece, né, Hannah? Ele vai lá e usa, né, da narrativa, né, A da persuasão. perspicácia, exatamente, da neurolinguística, porque ele vai, né, pegar os fiéis. E aí, no caso, pega uma menina, né, uma menor de idade, porque ele já se relacionava com ela antes dela chegar na maioridade. Ou seja, essa menina já vinha sendo abusada há quanto tempo? Ela já frequentava a casa há Ela engravidou com muitos 17 anos. Desde os 16 anos. Entende? E aí, olha que absurdo você usar da fé da pessoa. Eu acho que Para isso se purificar, né? Você precisa ter imperdoável. relações comigo Olha, para se purificar. mas Olha tem aqui, olha o nível Tem de... muito. Mas aí você... Eu tô tudo pela defesa. Não, e assim, mas olha só, você usa a fé do outro, que a fé é algo muito, sabe, especial para cada um de nós. Então, você vai entrar dentro de um espaço
daquela pessoa que deveria estar protegido. E ele vai, né, usando toda a manipulação dele, né, a articulação dele, para capturar aquela pessoa, né? A grande engenharia social dele. Ela capturada, então, olha, agora você será purificada. Gente, não existe purificação dessa forma, né? Imagina. Então, assim... E quantas vezes será que isso não foi repetido com outras mulheres? com Porque se quantas esse pessoas- discurso, provavelmente Quem esse faz com uma, faz com várias. Olha Mas aí, agora João de daí Deus. cai. Agora cai, porque quando acontece Acontece a com... primeira. Não nesse caso que houve morte, né? Trágica. Mas uma denuncia... É e que foi a começa morte ver dela e a morte também do bebê, né? do bebê e, O salvo que- engano, de um outro e de um rapaz, de um rapaz. adolescente. Até É um agora- triplo homicídio. Triplo homicídio. E até agora nem se sabe as circunstâncias da morte do bebê. Porque eles tiveram coragem suficiente de executar um bebê de 2 meses, mas ninguém ainda teve coragem de dizer o que aconteceu. Quanto a isso, eles não falam. E assim, as informações ainda são muito desencontradas, mas as informações que a gente recebeu é que ele e a esposa dele estariam neste crime, vão matar, né, a moça e o adolescente, e existe a possibilidade desse bebê ter sido enterrado vivo. Ou seja, por isso que precisamos aguardar, né, enfim, os laudos de necropsia para saber se o bebê aspirou terra, para entender como é que essa criança tão pequena veio a óbito. Infelizmente, Então, ele nem foi sepultado ainda. Você, Patrícia, como especialista, existe alguma forma, né, que a família, a comunidade poderia identificar para proteger possíveis vítimas? Existe algo relacionado, né, em relação ao comportamento que seria possível identificar para se proteger? Então, tem um caso curioso que nós estamos também. Mas Vamos é lá, verdade. Clevícia, vamos lá. É verdade. Porque assim, tudo depende. Como bom advogado, depende. Por quê? Porque nesse caso específico, né? Só queria ressaltar, nesse caso das meninas, parece que ainda vai ter o exame de DNA do bebê para Para comprovar. comprovar que é filho seria dele. filho dele, né? E eu vi que parece que a doutora delegada, que está muito empenhada, a doutora Sim. Marcela, parece que teve contradição no Nos depoimento. depoimentos dele e da Então, esposa. não sabe ainda o real motivo, porque está tendo essa contradição. Agora, no que a pergunta que a doutora me fez, é difícil, porque nesse caso que o escritório está atuando, se trata também de um pai de santo, e que 4 mulheres acabaram denunciando. O mesmo tipo de Mesmo. discurso. Só que o que acontece? Tem que analisar, e isso é o que nós levamos ao conhecimento da magistrada e da própria promotoria de justiça. Tudo bem que o direito em si não tem que analisar isso. Só que até onde vai atuar a fé? Porque nesse caso específico existe um culto de toque. Um culto de toque. Então a gente imagina que a pessoa vai num culto de toque para ser tocada, para ser curada, né? Vou dar um exemplo. Estou com algo no seio. Você está com aquela boa fé, com a fé de ser tocada aqui. Então, essas peculiaridades também, acho que de cada religião e de cada toque, a forma como que apesar de você estar sendo tocada pela tua fé, mas até onde esse toque vai. Então, eu acho que as pessoas que frequentam, acho que sempre tem que estar conversando com outras pessoas do seu ambiente, falando. Para saber se aquilo é normal, Exatamente. se é habitual, se deve Exatamente, acontecer. né? E aqui Assim, de novo, a pior coisa que pode acontecer num caso como esse é, enfim, a gente incitar pessoas contra determinada religião. Jamais. Não é? Então, assim, as religiões precisam ser respeitadas, a fé das pessoas precisa ser respeitada, independente do que cada um acredita. A questão toda que está aqui em jogo não é a fé que aquela pessoa escolheu e nem, assim, e de novo, as religiões, quando a gente vai estudá-las, elas têm ali um fundamento, elas são boas, né? Elas buscam ali um conforto espiritual para cada determinada pessoa que está seguindo aquela fé. A questão não é a religião, mas a pessoa que usa o manto da religião para abusar do outro. Então, assim, eu vou, né, pegar isso aqui para poder abusar de você. Tem um caso que é emblemático para mim, que é um dos melhores de todos, que é o caso da Flor de Lis. Ela criou, né, uma religião ali, que ela,
Na verdade, ela bebia Ela era uma um entidade. pouco de cada coisa, ela era uma pastora ali, né? E, e fazia ali sessões que eram um tanto quanto estranhas, né? Sessões de iniciação, com comida, com pegadas sexualizadas, coisas muito estranhas que ela criou. Ela puxava um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, ela criou a dela ali. Você pode fazer isso? Aí é que é a questão, entende? Porque toda vez que a gente vai tocar na questão da religião, e a gente precisa, de certa forma, respeitar a fé de cada pessoa, e aí entra até a questão do próprio coach, né? Porque o coach também tem uma pegada, às vezes, religiosa. Sim. Então, assim, ele vira um líder espiritual daquela determinada pessoa, seja para engrandecimento, vamos dizer, né? Espiritual, ou intelectual, ou emocional. Então, tem um fundo de fé ali, né? Um fundo que é um pouco mais forte. Mas isso não dá o direito. Porque, assim, de novo, um direito não pode se sobrepor ao outro. Né? Então, assim, o meu direito de ser respeitada, o meu corpo ser respeitado, não te dá o direito de você abusar do meu corpo, né? E abusar da minha ingenuidade. Porque muitas pessoas, elas são levadas a esses lugares pela pura ingenuidade. Então, você vai lá, eu venho aqui, começo a te contar uma história maravilhosa, né? E o meu poder de Essas retórica e de narrativa é maravilhoso. mais É um que líder, né? Neurolinguística. Eu vou falar aquilo que você quer ouvir. E quando eu falo aquilo que você quer ouvir, você é uma presa fácil. Então, você cai na minha conversa. Eu estou falando aquilo que você quer ouvir, veja. Eu consigo descobrir qual é o teu problema, qual é a tua vulnerabilidade e te trago para perto de mim. Estamos falando, então, de uma psicopatia. Quando você baixa a sua guarda, não sei se é de uma personalidade antissocial, né? Eu acho que é mais de uma personalidade extremamente manipuladora para poder... Não é, Hanna? Hanna que convive aí com o Dr. Christian Costa, para poder alcançar aquele objetivo dela. Porque, Nietzsche, quando a gente, por exemplo, quando a gente está falando, né, de casos que envolvem, né, crimes e violências contra a dignidade sexual de pessoas, não é sobre o sexo, mas é sobre o poder que eu tenho em relação àquela determinada pessoa e quero, né, continuar com essa manipulação. Então, não é só sexo, é sobre poder. Exatamente. E ele se vestiu de um poder que ele nem teria, porque ele assumiu um título que não foi dado a ele. Então, as pessoas têm uma visão um pouco distorcida das religiões de matriz africana, mas não é bagunça. É tudo muito sério, muito organizado. Então, para você ter uma casa de religião, tudo isso é registrado, você precisa de alvará, precisa passar pela polícia. Imagina, para você ter o registro para uma casa que vai tocar música, tocar tambor até a madrugada, isso precisa ser de conhecimento. Uma cozinha que vai fazer comida para 80, 100 pessoas, isso passa pela Anvisa. Então, tudo isso é muito controlado, é muito registrado, e ninguém encontrou nada disso no caso do Josemar. Ele é um autoproclamado, ele disse que ele seria um pai de santo, fundou aquela casinha naquela comunidade e as pessoas acreditaram, foram de boa fé e acabaram comprando o discurso dele. E também uma coisa que é importante de ressaltar, que os trabalhos que envolvem o toque, que precisa desse contato, quando é uma mulher que busca cura, isso é realizado por uma mulher. Os homens dentro da nação, eles não fazem trabalho tocando no corpo de uma mulher. Isso fica a cargo das mulheres. Nesse caso que eu tenho, que é real, né? Ele é ele que faz, porque ele que é o pai de santo. Só que ali, o que chama aí como defesa, né? É que foi aceito a questão do toque em determinada parte e depois, com o tempo, foi descendo, só que a suposta vítima foi permitindo. Então, ali está a questão. Até onde teve uma ingenuidade, por parte dela, entendeu? Mas eu não vou entrar nessa questão aqui, até em respeito a desse caso. É que nem o pastor situação. Miguel, né? É o Nossa. profeta, lembra da criança? Profeta. Que se Ai, mas ali, gente. proclamou, né? Profeta também. Então, assim,
eu me preocupo muito com isso. Tem uma questão, né, que quando a gente, no consultório, recebe uma vítima de abuso, muitas vezes ela nem tem consciência de que aquilo é uma violência que sexual, sofreu, porque existe uma culpa tremenda. Por quê? Porque quando você estimula algumas áreas sexuais, você tem a sensação de prazer. É instintivo e humano. Então, assim, a pessoa fica na dúvida se ela consentiu e se ela queria Mas, aquilo. doutora, essa é uma das sequelas, assim, que as reais vítimas nos trazem, porque a minha especialidade é crimes sexuais, pela Tá. defesa ou assistindo, ou representando as vítimas. Então, isso eu até converso bastante com o Cris, que ele sempre está como assistente técnico nesse caso. Então, e a gente trabalha justamente, claro, não é uma receita de bolo para todas, mas as sequelas que as reais vítimas trazem, geralmente são as mesmas. Esse sentimento de culpa, porque vem da manipulação Sim. daquele que faz, né? Então, quando a vítima não demonstra uma depressão, cortes, essa questão do sentimento de culpa, a gente já fica meio assim, entendeu? Olha só, gente. Joecemar e Belízia marcaram um encontro com Cauane e seu amigo Ariel, de 16 anos. Em um ato de extrema violência, Belízia esfaqueou Cauane, enquanto Joecemar assassinava Ariel. E ainda tinham 2 menores juntos. Exato. É. O bebê Miguel foi encontrado morto sobre o corpo da mãe, envolto em um cobertor. Ainda não se sabe como ele morreu. Os corpos foram levados para uma vala e cobertos com madeiras, com a ajuda de 2 adolescentes de 15 e 17 anos que viam o pai do santo como uma figura paterna. Eles moravam com o Josemar, porque, pelo que foi apurado, esses 2 meninos eles seriam um casal, a família não aceitaria o relacionamento deles, eles tiveram que sair de casa. E o Josemar teria acolhido. Então, imagina, aquela pessoa que acolheu você quando você foi colocado para fora de casa, pede para você participar de uma coisa assim. Esses adolescentes também, eles ficaram meio que entre a cruz e a espada, porque como é que eu vou negar? Ele está me dando a casa. Então, tanto que ele vai responder também por corrupção de menores. E a população, ela revidou, né? Ela Sim. ateou fogo na casa do casal. Tanto que a primeira versão, ele que assumiu. Ele disse que ele que tinha matado os 2. Quando ela percebe que tinham botado fogo na casa, Aí ela vai confessar. ela vai, confessa, se entrega, porque ela viu que ia ser pior. Imagina, a gente é um bebê de 2 meses. A população de não uma aceita isso. Crueldade, é perverso, é Mas sádico. ela poderia dizer que ela matou a Cauane por ciúmes, mas é certeza. também para proteger o status, né, do próprio marido como pai de santo e uma figura, né, de poder. E de novo, o laudo de necropsia vai explicar quem matou quem. Porque, assim, quando você golpeia alguém, você tem, né, a força feminina e a masculina. exato. Até a altura, né? Tudo, Altura. quanto você vai golpear, quanto vai entrar, sei lá, pode ser uma faca, uma tesoura, um Exato. punhal. Então, eles conseguem diferenciar. Ó, esses golpes foram de A, esses golpes foram de B. Entende? Então, teve desmembramento. Teve ajuda, não tão assim, isso aqui tem um determinado tipo de corte, esse aqui é diferente. Então, nitidamente, a necropsia consegue ali dizer pra gente, foi uma pessoa, foram 2 pessoas, foram 3 pessoas, entende? Mesmo que as pessoas não confessem, ou uma pessoa assuma todo o crime. Não, eu quero assumir todo o crime, fui eu que fiz tudo. Mas os golpes são diferentes, então, nitidamente, não dá para ele dizer que ele fez tudo, né? É como você escrever, né? Quando a gente pega um papel, tem gente que vai escrever com muita força, tem gente que escreve de forma leve. Então, mesmo que alguém copie, digamos, a sua letra, a sua caligrafia, a perícia consegue saber se de fato foi sua ou não. Tem uma assinatura por trás que a perícia consegue ler, certo? E assim, esses peritos são realmente muito bons. No caso aqui da perícia de medicina legal, ele vai investigar a morte, né? Como é que essa morte se deu, como é que eles morreram de quê, né? Teve mais de um agente ou não. É a história do bebezinho. As informações que chegam, elas são muito tristes, que essa criança teria sido enterrada ali, né? Jogada viva. Ou Pode, seja... inclusive, ter morrido de frio. Não, e a necessidade de assassinar um bebê, né?
De 2 meses. Mas o Assim, se eles pegassem esse bebê, eles tivessem ido para a cidade do lado e largado na porta de alguém. Sim? Esse bebê teria sido acolhido, teria sido aquecido e levado para as autoridades. mas é a maldade, É a né? maldade. Às vezes foi um crime assim, sem pensar, sabe aquela hora? Tipo, É alguma aquela coisa história. aconteceu. Você pensa no crime, mas você não pensa no pós-crime. Como Exatamente. se fosse muito fácil, né? Planejamento é muito eu mato elaborado. 3 pessoas, né? E o que, que eu vou fazer com esses corpos? Independente se são adultos, crianças ou bebês. E aí, faço o quê? Aí vem, né, a sequência de coisas que vão dando errado, e você vai deixando mais assinatura, Vai né? manipulando todos ao E a- redor. E assim, participar. E aí vai deixando uma sujeira atrás da outra. e Isso, você vai né? ser... Lógico que você vai ser pego, né? E, de novo, veja o nível de narcisismo dessas pessoas, porque a preocupação deles era com eles. Com o poder, né? Da Exatamente. Mas liderança com eles. religiosa. Então, é o e- seguinte, não, você está atrapalhando aqui a minha vida, os meus caminhos. Apesar de eu ter abusado de você, ter te engravidado, que ousadia é essa de você chegar com uma criança e, sabe, tirar esse poderio todo que eu estou Mas eu acredito criando. que nem haja consciência de abuso. Não, né? mas na cabeça dele, É. da pessoa, o seguinte, é como se você não pudesse, sabe? Você chegar aqui, né? Eu estou criando aqui algo religioso, e você chega dizendo que essa criança é minha filha ou meu filho, e você está me desestabilizando. Então, o que ele faz? De novo, pelo extremo narcisismo, eu tenho que te eliminar, porque Você tá me incomodando. você está me atrapalhando. Perturbando a minha paz. Salvo engano, teve um familiar dela que chegou, da vítima, que chegou a falar que ela frequentava lá desde os 16 anos, que ela chamava ele e ela de pai e mãe. Pai e mãe, né? Porque que a, dó, a gente. história da Também Cauane tem é a- muito Tem triste. a questão das perícias que acho que ainda vem do celular dela, Sim. né, dos menores. Olha, o casal, eles foram presos, eles vão responder por feminicídio triplamente qualificado, pela presença do filho, crueldade e a emboscada, homicídio quadruplamente qualificado e corrupção de menores. O pastor também é acusado de violação sexual mediante fraude. Os 2 adolescentes envolvidos foram internados. E a polícia ainda investiga se um deles teve papel mais ativo nesse crime. O caso expõe como figuras de autoridade, como líderes religiosos, podem manipular e abusar de suas vítimas, levando tragédias irreparáveis. Eu aqui ouso a dizer que ele é o líder em absolutamente tudo, né? Então, assim, inclusive, quando a mulher vai ajudá-lo, porque vem aquela Foi. história, tá com ciúmes, pode descobrir, né, uma suposta traição. Mas eu acho que é muito mais do que algo que é só intrafamiliar aqui, sabe? Que tá no ambiente doméstico. É que essa moça ia colocar tudo a perder. Ia expor ele de alguma forma. Como? Você não é um líder religioso que está aqui para proteger pessoas. De repente você está abusando, né, de outras pessoas. Essa menina fica grávida. Em que condições isso aconteceu? Há quanto tempo você está com ela? Então acaba também, inclusive, manipulando a mulher para entrar na história. Para assassinar, né? Em conjunto, é uma manipulação. Então, olha assim, então começa até a criar aquela situação, né, de ciúmes, de rivalidade, e aí, né, começa a colocar a pilha e ela vai também e aceita participar disso. Tem muito mais, no meu ponto de vista, a ver com o poder que ele imaginou que ia perder do que simplesmente, uma traição, então a minha mulher descobriu, então eu vou matar 3 pessoas? Eu concordo. Não era questão da traição, dos ciúmes. Era os danos que a revelação desse caso poderia causar para ele na profissão, na comunidade. Ele não ia mais ser visto da mesma maneira, ele não ia mais conseguir cobrar pelos trabalhos que ele fazia. Então, uma preocupação muito mais de status, muito mais financeira do que de ciúmes. Até aquela, por mais que ela não... Não, você não quer participar, mas peraí, você já está participando. Você já porque está. Você já está no meio, você não está entendendo? Porque você não está levando a autoridade policial Agora, que está acontecendo, você já doutoras, está participando. Vocês acreditam que a lei brasileira ela consegue punir o suficiente esse complexo de motivações para esse tipo de crime? Eu acho que é algo muito subjetivo, assim, de o que cada um espera, como o que é punir. Por exemplo, uma mãe que perde um filho, o que ela acha. Não tem o valor, né? Eu acho que hoje em dia você vai para um júri, por exemplo, de um feminicídio, raramente sai com menos de 30, 40 anos
né, quando o júri popular acaba condenando o réu. Então, assim, quanto é o tempo para você hoje aqui, quanto é o tempo para ele lá dentro? Então, assim, eu me limito a dizer porque eu sou muito a favor da liberdade também, né? Então, Mas cada assim, um, é mas complicado, porque quando a gente fala em cada um. justiça, que justiça quando uma vida se foi? Você traz essa vida de volta? traz de Traz. Nunca mais. Então, existe, sim, prisão perpétua para as famílias das vítimas. Elas vão viver em prisão perpétua para sempre. Essas famílias foram É. destruídas. Agora, então a gente tem que parar para olhar sobre esse aspecto, né? O que, de novo, eu entendo que uma pessoa como essa dificilmente vai se ressocializar. Então, muito mais do que a gente pensar na quantidade de pena, a gente tem que parar para pensar e se debruçar o que fazemos com esses tipos de criminosos, porque não é, então eu tenho que aumentar a pena para todos, não é isso. Tem alguns que vão conseguir se ressocializar, mas esses aqui eu ouso dizer que não, porque ele vai sair, ele vai fazer de a novo. questão é ficar misturado, né? E veja como ele já evoluiu na maturidade criminal dele. Porque ele já estava dando golpe nos outros, né? Dizendo que a fé vai te curar. Nada, ele estava tentando ali nitidamente. A gente não sabe se ele abusou de outras mulheres, de outras pessoas, ou quem sabe de outras crianças. Então ele vai evoluindo, ele não é pego até o momento que ele foi pego. E aí, ele cometeu outros crimes? Não sabemos, né? Pode até ser que sim. A polícia descobriu esse, mas que outros crimes essa pessoa pode já ter cometido? Isso é uma pergunta que todo mundo tem que ter em mente. É o primeiro crime que ele cometeu. Não, é o primeiro crime que a polícia descobriu. É isso. Quais outros? E quando eu digo, né, crimes, pode ser desde pequenos delitos até coisas mais graves, mais gravosas. Entende? E se ele não é parado, ele vai continuar. Aí ele vai para o sistema prisional. Ele vai responder, eu acredito que a pena dele também vai ser bem alta, ele da mulher. Mas ninguém fica mais do que 40 anos. Ele ainda é jovem, ele tem 37, né? Acho 46, 45. O 37 era o galo cego, 37 é verdade. Mas ele ainda é bastante jovem. Agora, e os dois adolescentes que estão, né, Vamos para a também... Fundação Casa. Eu acho que ainda vai vir muita novidade através dos adolescentes. Como Com que a justiça certeza. lida com os menores nesses casos? Ele vai responder, provavelmente, porque assim, é difícil falar, porque está tudo ainda em investigação, né? Mas pelo que está na sim. mídia, né? Ele vai responder pelos crimes de corrupção menores. Só que os menores em si, quando tem crimes de menores, é desmembrado, né? Porque os menores, eles têm uma legislação específica. Então, eles jamais vão ser considerados, vão ser vistos e julgados como um processo comum para... E a manipulação poderia ser levada em consideração nesses casos? Sim. Sim, mas existem casos que menores também corrompem, mas não é nesse caso, né? Sim, Mas- a gente já Ó, trouxe alguns aqui. Mas sabe o que é muito triste? Essa mulher, ela tinha uma filha, né, de 4 anos. Sim, que inclusive a Cauane ajudava a cuidar. Entende? Veja só, eu tenho uma filha. Essa menina vai ficar sem pai e sem mãe. Vai ficar, né, aos cuidados. Tem que saber se tem alguém na família que vai poder cuidar dessa criança. Senão, ela vai ter que ir, né, para um lar de adoção. Enfim, é muito triste tudo isso. Esse caso é tudo muito triste. A história da Cauane é muito triste, porque ela perde a mãe muito cedo, acho que ela tinha 4, 5 anos, vítima de um feminicídio. A mãe dela foi morta por um parceiro que não aceitou o fim do relacionamento. Então, já muito jovem, ela precisa passar por tudo isso. Quem cuidava dela era uma tia, que foi quem percebeu que tinha alguma coisa errada, que ela tinha desaparecido, que ela não costumava sair com o bebê e ficar tanto tempo fora. Então, você percebe todo um sistema muito falho, que ela passou por isso muito jovem, ainda criança, e agora acabou vítima aos 18 anos, também de um crime horrível, muito parecido com o que a mãe dela passou. E de novo, né, a prisão da Belize aqui, ela tá em análise, né? Porque como tem essa criança que é pequena, ela domiciliar. teria direito à prisão domiciliar. Tem que entender se essa criança não corre risco, né?
Olha, e inclusive, assim, você falando de um filho de 4 anos, né? Ou até uma filha de 4 anos, eu até diria que, assim, é claro que é muito complicado, mas que tenha sido, não no caso da mãe necessariamente, mas que tenha sido um livramento, porque conviver com um pai que seja abusador, o que vai acontecer na mente dessa criança quando ela se tornar adulta e a possibilidade até de sofrer abuso se ela já não sofria com 4 anos, né? Então, é claro que tudo isso, né, não faz parte dos inquéritos, não faz parte dos autos, mas fica uma reflexão. Sim, a gente tem que refletir. Não, a gente precisa parar para entender, e eu acho que esses programas todos são muito bons, novamente. O legislador precisa se debruçar para fazer algo em relação a esse tipo de perfis criminais. Essas pessoas muito violentas, sabe? Que nitidamente serão reincidentes. Assim, eu não consigo ver ressocialização para uma pessoa que pega um bebê Nossa. que possivelmente podia estar ainda vivo e joga na cova rasa. Que tem a possibilidade, inclusive, de ser filho dele. Tudo Que se indica. passa tudo por indica, um né? líder, né, espiritual. Gente, ou seja, ele já vivia da enganação ali, né? Porque um líder espiritual, um bom líder espiritual, seja de que religião for, jamais vai fazer o que esse homem fez. Sim, Né? é porque ele está se aproveitando da Não. fé, né, das pessoas para manipular, para fazer com que a pessoa Exatamente. caia, assim, o líder poder de Deus. espiritual, que- ele vai trabalhar a caridade, a bondade, sabe, a proteção, o afeto, completamente diferente do padrão desse homem, sabe? O padrão desse homem é abominável, abominável. Olha o que ele usa. Ainda usa de subterfúgios, né? Como uma violência praticamente doméstica. Mas é tão... Desculpa, gente, eu fiquei muito indignada com esse crime aqui. É tão idiota. Porque ele achou o quê? Que ele ia matar 3 pessoas e ia voltar a continuar. Olha... Achou. E usar 2 adolescentes para esconder o corpo, né? Então, Então, qual é a crime com probabilidade? 4 Eu acho pessoas, que ele ainda achou que vai ninguém vir ia muita falar. coisa à tona. Dele vai acabar aparecer. muito mal. É de 100%. Assim, se você colocar no papel, vou pensar aqui, né? Vou usar o tico e o teco. Vou fazer isso, vou ver se eu vou me dar bem ou não. Você vai se dar mal. mas tem uma questão do narcisista que é Ele interessante não levantar, porque acredita. ele não acredita que vai ser pego nunca. Ele é magnânimo, ele é incrível, ele é muito ele bom. é muito inteligente, Provavelmente Então- ele realmente acreditava que ele purificava as Com pessoas certeza. com o corpo dele. Mas como a doutora Hanna falou, ele não tinha nada, ele não tinha nenhuma movimentação de líder, nem espaço, nem autorização, nem licença, nada, Ele né? fez na casa dele. Agora, temos um outro caso trágico de feminicídio, Mais seguido um. de suicídio em Curitiba, onde um casal de estrangeiros foi encontrado morto em um apartamento no centro da cidade. As vítimas são Anne Lee Mackenzie, sul-africana de 27 anos, e Ian Alexander Bruder Rey, americano de 30 anos. O casal foi encontrado morto no dia 20 de julho também, em um apartamento de cobertura no centro de Curitiba, após um dia chegados ao Brasil. A polícia investiga a principal hipótese de feminicídio seguido de suicídio, onde o homem teria atirado na companheira e em seguida tirado a própria vida. Então, como que... Aqui, Lala e Esse queridas caso é advogadas, aqui, de fato, é um caso de violência doméstica. É. Ele já tinha sido, né? Na verdade, ele já tinha agredido essa moça nos Estados Unidos. Ela já ficou ali em cárcere privado nos Estados Unidos e aí ameaçou de matá-la, ou seja, ele já foi processado ali, né? Tem um começo de um processo nos Estados Unidos. Uma pessoa extremamente agressiva e aí a vítima sai das garras, vem para o Brasil. Isso não ficou muito claro porque que ela chegou aqui no Brasil, né? Veio para o Brasil, mas ele vem atrás dela, porque ela é dele. Entende? Ele é dono dela, é isso? Ele é dono dela. E aí, olha a tragédia, né? Porque além dele matá-la, ele vai se matar também. Ele comete o autoextermínio. Ou seja, olha o nível de impulsividade, de agressividade, de tudo, né? Porque é tipo, ou vai ser minha, do Ou meu de jeito, mais ninguém. ou de mais ninguém. Eu tiro a sua vida e tiro a minha também. Foi isso que ele fez. É um domínio, é um controle, assim. Eu vou ter o controle assustador também. total sobre você e eu também vou ter o controle sobre a minha vida.
eu não vou ser responsabilizado. Eu escolho como eu vou partir. Então, até nisso, ele foi extremamente controlador. Nos Estados Unidos, ele chegou a destruir todos os eletrônicos dela para que ela não pudesse pedir ajuda. Olha, Ela estava, então, assim, vindo para o Brasil, aparentemente, possivelmente para fugir. para fugir. O que não fica muito claro, Não como é tá que muito ele claro. descobriu ela aqui e como é que ele veio, né? Não, na verdade, é o contrário. Ele vem para o Brasil e ela vem atrás dele. Isso que é uma loucura, porque ele é que vem para o Brasil. E ela vem depois se encontrar com ele. Ele foge para o Brasil e ela vem atrás dele. E ele estava num triplex. Isso é uma outra Uma questão. cobertura em bairro Nobre. No Batel, ali em Curitiba. E aí, o que acontece? Quando ele mata a Anne, ele depois se mata, e os corpos vão ficar no apartamento. E aí, o sangue vai começar a escorrer e uma criança vai ver, olha, tá escorrendo sangue. É. E aí que a polícia vai chegar e vai abrir o apartamento e os dois estão mortos. Então, ele vem para o Brasil e eu não sei em que circunstâncias ela chega atrás dele. Agora, tudo indica que eu levantei uns dados com a polícia lá do Paraná, é que ele tinha envolvimento com drogas também, né? Então, não era um dinheiro muito lícito, né? A quantidade de drogas que foi encontrada De no armas. apartamento era muito Olha, significativa. durante a perícia foram apreendidos uma pistola de 9mm importada, munições, drogas, seringas, celulares, joias e relógios. Os vizinhos, eles relataram ter ouvido barulhos semelhantes a fogos de artifício na noite do crime, mas não chamaram a polícia. O sangue, como a Carla falou, escorrendo pelo teto do apartamento, chamou a atenção de uma criança que alertou sua mãe, levando a polícia a ser acionada no dia seguinte. Então, aí a gente já começa com, né, algumas provas para se relacionar com a perícia, para a gente entender alguma parte da sequência, né, dos fatos de caso. então. O que eu consegui verificar foi que, pelo que está nas notícias, porque a autoridade policial aqui também está tendo dificuldade, porque também não dá para entrar na questão de jurisdição de outro país. Mas o que se levantou é que existiu essa situação toda de cárcere e agressão com ela no final do ano passado. E em dezembro, ele foi preso, ele pagou uma fiança de $50 mil e saiu. E ele tinha cidadania brasileira. E em janeiro, ele teria que passar por uma audiência dessa situação, desse processo, e ele não compareceu, então ele veio para o Brasil. E aí ele alugou esse triplex, a autoridade policial ainda está tentando ver as razões, mas presume-se, né, pelo contexto, de que por ele ter cidadania e estar com processo lá, meio que quis vir para cá fugido. E eu acho que ela, como uma vítima, né, manipulada, né, dependente emocional dele, veio atrás que ela chegou e parece que no dia seguinte ela morreu. Foi. Ela chegou Agora, um o que dia chama antes. atenção para nós, assim, que estamos mais acostumados, um pouco, infelizmente, com todas essas situações, é difícil falar que ele... E se os dois combinaram? Porque o tiro foi na cabeça dos dois. E ao que parece, também teve algumas notícias que estão levantando, vai vir os exames e tal, que possivelmente eles estavam sob efeito de droga. Então, a gente não sabe ainda se foi algo que... Como que a Foi cooperação muita droga internacional muita droga. poderia, né, contribuir? Como que funciona a cooperação internacional para a gente entender mais os crimes e como que acaba acontecendo? Eu confesso que eu não Como acho que ele tem não dupla viria. cidadania, ele não deixa de ser um cidadão brasileiro. Então, no Então, caso dele, Acho que todas as investigações que serão feitas aqui ficará disponível para eles, porque eu acredito que ainda os corpos não foram, né? não, a mãe quando- pretende levar. A Ah. mãe dele é brasileira, mas mora nos Estados Unidos já há muito tempo. Então, ela pretende levar o corpo dele para ser sepultado lá. Eu não sei como está esse trâmite ainda, mas a ideia é que ele seja sepultado lá. Mas De ele é duas uma. cidadão. Ou ela veio e ele estava já programando matar, porque foi no dia seguinte que ela morreu. Ou os dois estavam
Porque não, Não, a quantidade É de difícil, drogas né? que foi encontrada, Era inclusive muito- são muitas- injetáveis, São centenas de seringas usadas. inclusive Usadas. usadas, inclusive para fora do prédio. E era um apartamento que os vizinhos já tinham um problema. Eles já queriam que o proprietário não alugasse mais, porque eles faziam muito barulho, muita festa. E a polícia, quando chega no imóvel, começa a fazer as primeiras averiguações. Quando eles abrem a janela e olham para baixo, tem uma quantidade absurda de seringa até do lado de fora da janela. Então, provavelmente nas festas, as pessoas usavam e iam só jogando por ali, mas tinha muita seringa dentro do apartamento. Tinha cocaína tanto em pó, tinha pedra, então era uma quantidade muito grande para ser para consumo. Então a gente não sabe até que ponto, como é que eram essas festas, se envolvia dinheiro. E independente da tua nacionalidade, se você comete crimes aqui no Brasil, você vai responder, né, perante a Aqui, legislação brasileira. Você pode ser Sim. de qualquer nacionalidade. Você cometeu um crime aqui, você vai responder aqui. A mesma coisa, o brasileiro que comete crime nos Estados Unidos, ou em Portugal, ou na França, ele vai responder de julgado lá. acordo com a legislação local. E tem mais, digamos que, né, que ele fosse um foragido dos Estados Unidos, que ele não tivesse morrido, né? Aí você vai ter ali a comunicação de Polícia Federal com o Interpol. Então, ele vai ser julgado aqui, vai ser extraditado porque é americano. Então, tem várias questões aqui jurídicas que vão ser analisadas no decorrer do processo. No caso dele, ele morreu. Né? Então, ele cometeu Extingue-se a autoextermínio. punibilidade. Hã? Extingue-se a punição. Exatamente, não tem punição para pessoa morta, né? Mas é um tanto quanto peculiar isso, né? Porque ele tinha uma Glock, né? 9mm, né? Com um carregador caracol com 50 munições, ou seja, Era muita munição, né? Muita Muita munição. munição. muita munição. Eles, a princípio, consumiram, né? Também muita droga, né? Porque foram encontradas centenas de seringas usadas. Tem que saber se ela usou isso de livre e espontânea vontade, ela foi forçada a usar isso. De novo, agora, enfim, lógico que a polícia faz uma investigação até para finalizar o caso, né? Tem que finalizar o inquérito policial. Não vira um processo, porque não tem denúncia, você vai denunciar quem, né? As duas pessoas, vítima ou agressor, ambos estão mortos, mas ela precisa, né, fazer um trabalho ali, inclusive para que esse corpo lá seja repatriado para os Estados Unidos, a mãe quer levar o corpo de volta, inclusive o corpo dela também. A não ser que Falando- venha, desculpa, Não. a não ser que venha alguma coisa na perícia, né, que envolvesse uma terceira pessoa, por Que exemplo. apareça, né? Falando em relação à mãe, a mãe de Anne revelou que a filha sofreu violência e ameaças anteriores, inclusive tendo sido sequestrada e torturada pelo companheiro nos Estados Unidos. Sim, Foi ele assustadora. responde ao processo lá. Assustadoras as imagens dela. E veja, de novo, a questão do ciclo de violência doméstica, né? Como é difícil para uma vítima abandonar, inclusive, o seu agressor. A gente não sabe em que circunstâncias ela veio para o Brasil. O que ele prometeu para ela? Não, eu estou aqui, eu mudei de vida, eu estou melhor, eu estou o alecrim dourado, né? Venha, Eles venha. sempre são alecrim dourado. Sempre. Não, olha que incrível esse meu apartamento, né? Eu mudei. Eu mudei. Eles não mudam, né? Essa é uma realidade. não- E ela talvez tenha vindo, acreditando nisso tudo, e quando chega, se depara, porque foi tudo muito rápido, e ela acaba perdendo a vida. É trágico isso, né? E ele acaba... Porque a gente também não sabe em que condição ele estava. Agora, o laudo de necropsia vai dizer a quantidade de drogas que continha ali no corpo desse homem. Então, não, foi ele que fez tudo, ele estava, né, com um nível altíssimo de droga A, B ou C. Então, a gente tem que aguardar. A delegada do caso é a doutora Aline, ela é uma excelente delegada, a doutora Magda também, que é a delegada-chefe. Está na divisão de homicídios esse caso, né? Porque são, de novo, morte suspeita, 2 mortes, quem matou quem, né? Acho que a perícia no local também para indicar, né, se teve briga. Exatamente, antes. a gente tem que aguardar para entender. Mas de novo, né? Mais um caso de Mais um caso de violência. que a vítima ela fica, né? Assim,
muitas vezes o que acaba acontecendo é aquele ciclo, né? Que a pessoa manipula, a pessoa seduz, a pessoa agride, a pessoa pede desculpa, e aí a pessoa se torna incrível, e aí você se sujeita de novo acreditando que não vai acontecer. Aquele love bombing básico que a gente tá Exato. acostumado. E a gente fala que, eu acho que eu venho toda semana, eu falo de algum caso de feminicídio, a gente fala do ciclo do abuso, do quanto é difícil reconhecer que você está nesse ciclo e o quanto é difícil você sair dele. Então, infelizmente, não vai ser o último caso que a gente vai falar. E porque as pessoas ainda tentam relativizar o que aconteceu. Então, mas ela estava com ele ainda porque ele era um manipulador, porque era um relacionamento abusivo, porque ela era a vítima. Então, chega num ponto, ela era uma mulher adulta, sabe? Mas por que a mãe dela deixou? Ela era uma mulher adulta, ela precisava de acolhimento. E o que ela não precisa agora é de julgamento. Como que as redes de apoio e os serviços sociais poderiam auxiliar nessa questão de relacionamentos abusivos? Nós temos alguns aplicativos, dependendo da região onde a gente está. Em São Paulo, se eu não me engano, é o aplicativo Penhas, que inclusive você consegue pelo aplicativo saber qual a delegacia da mulher mais próxima da região que você está. Você consegue cadastrar algumas pessoas de confiança para disparar um alarme em caso de emergência. Então, se você está sendo acuada, ameaçada, você consegue pegar o seu celular, você consegue disparar um alarme pelo aplicativo para essas pessoas saberem que você está em perigo. Eu sei que em São Paulo o Penhas funciona, mas cada estado tem um aplicativo semelhante, então acho que uma pesquisa bem rápida na lojinha do Google, da Apple, a gente consegue chegar neles. Você pode fazer a denúncia para terceiros, por exemplo? Pode. Pode? Pode. Isso é tão grave, né? Não só no Brasil, mas em outros países também, que seria de bom tom, talvez, né? Os fabricantes de telefone, sejam eles iOS ou Android, já virem com, né, vamos dizer, algum botão De pânico. de pânico que automaticamente, se eu acionar aquele botão, vai cair, né, num distrito policial ou numa ronda policial, né, da Polícia Militar ou mesmo da Guarda Civil Metropolitana para ajudar essa determinada pessoa, né? Eu acho que no Japão e na Coreia tem algo que é muito interessante. Você sabe, quando a gente tira foto, né, ela faz aquele barulho, né, de foto. E a gente aqui no Brasil pode tirar o barulho, né, para ficar completamente no silencioso. Os telefones que são vendidos na Coreia e no Japão, você não pode tirar o barulho de tirar foto. De jeito nenhum. Por quê? Muitas pessoas as mulheres têm hábito de usar saias, e as pessoas usam o telefone daqui, só mostrar o que dela está mais perto aqui, e ficam aqui embaixo. Sim. Para tirar foto das partes íntimas das mulheres. Então, esse barulhinho do clique não sai. Veja só, olha só, na Coreia e no Japão, os fabricantes já criaram, né, um sistema de proteção para essas mulheres. Por que a gente também não pode ter? Olha o tamanho do Brasil, e eu acho que isso seria de bom tom não só para o Brasil, mas para os Estados Unidos também. A quantidade de violência contra a mulher nos Estados Unidos é altíssima. Ter um sistema, tipo de um toque, ou você, sei lá, coloca um dedo, né? Porque hoje tem muita a questão da digital, que aquilo ali já significa que você está em perigo, é algo, né, bastante discreto, e a autoridade policial consegue chegar até você rapidamente, seja ela Polícia Civil, Polícia Militar ou a Guarda Civil Metropolitana. Só isso já ajudaria muito. Algumas empresas também, fora do Brasil, vêm desenvolvendo dispositivos, assim, às vezes é um pingente ou uma pulseira, que na verdade é um alarme. Então, você está aqui, alguém perseguindo você na rua, você aperta aquele botão que está ali escondido e ele dispara um alarme para os seus contatos com a sua localização. Então, alguns países já têm esses dispositivos, mas são extremamente caros. Isso ainda não popularizou por aqui. Então, a questão de segurança pública, principalmente envolvendo mulheres, a questão de segurança é muito, muito delicada.
E a gente tem que investir mais nessa área. Essas pessoas que cometem violência contra a mulher, elas têm que ser catalogadas. Não é questão de, você vai rotular as pessoas, não. É uma questão de proteção. Essas pessoas têm que ser cadastradas, têm que ser, sim, classificadas para você saber que você está ao lado de um abusador de criança, de um perpetrador de violência doméstica. A sociedade tem o direito de saber disso. Então, nós temos uma preocupação muito grande com alguns tipos de informação e uma preocupação zero com outras. Então, eu acho que nesse ponto a gente ainda tem muito a evoluir. Eu vi um caso uma vez nos noticiários, que foi um caso raro que eles relataram, né, que a pessoa que atendeu o 190 teve uma perspicácia muito grande de perceber que a mulher estava relatando, né, e fazendo um pedido de socorro através do que estava acontecendo. Sim. Né? E ele mencionou que ele quase desligou algumas vezes, né, porque parecia que não tinha ninguém falando. Parecia trote. Exato. Então, talvez um preparo, né, da preparação, um né, preparo para quem atende, né, o 190, para ter essa percepção de violência, para ter essa noção do que está acontecendo do outro lado, né, de uma denúncia que pode não ser exatamente uma denúncia formal. Então, veja só, coisas talvez tão simples, né, poderiam ajudar tanto as mulheres, isso diminuiria tanto a violência, né, no nosso país. É coisa, a gente tem um telefone, ou talvez um pingente, ou alguma coisa, mas eu acho que o telefone, que como a gente carrega para todo lugar, ela é a continuidade do nosso braço, né, da nossa mão, é o telefone. Ninguém hoje, todo mundo tem um telefone. Então, ter um sistema ali de proteção para as mulheres seria de bom tom. E eu não digo nem que seja só para as mulheres, acho que de proteção para, né, os indivíduos. Né? Você está em perigo, você ter ali um botão que você aciona rapidamente e a autoridade policial possa chegar até você, porque aí tem os casos, né, de sequestro relâmpago, das pessoas que estão ali vivendo algum, né, infortúnio de violência, poderem acionar a autoridade policial. Então, assim, isso seria bem interessante. Não sei nem se isso não está sendo pensado, né? Porque tem aumentado muito, né, os casos de feminicídio e violência. Infelizmente, sim. Demais. Infelizmente, sim. E, de novo, enquanto a gente não mudar uma cultura, né, uma questão de... Aí a gente vai passar por um outro ponto, né, uma questão de educação. Assim, lá, quando a gente aciona a área de segurança pública, é porque todo o resto aqui já falhou. Todo o resto já falhou. E a gente tem que parar para entender por que é que está falhando, não é? Porque as mulheres não são descartáveis. Elas não são objetos que eu posso simplesmente... você não vai ser minha, então você não vai ser de mais ninguém. As pessoas perguntam, mas tem mulher que mata homem? Tem, mas quando você vai comparar, sei lá, né? Quantos por cento? É baixíssimo esse número, né? Então, mas a realidade de violência contra a mulher é muito alta. Não é pequena, porque a gente está falando de feminicídios, que ali é o ápice. E todo o resto. Até chegar ali, teve um grande violência psicológica. A doutora Patrícia falou que é especialista nesse crimes sexuais. crimes sexuais, né? o que mais. E tribunal do júri. Eu fico muito assim, né, limitada, porque é óbvio que eu também, uma das últimas aulas que eu dei na pós-graduação foi justamente a questão da Lei Maria da Penha, a questão das varas, né, da violência doméstica, que o Poder Judiciário ainda está adaptando, criando, né, porque é a lei que mais altera. Hoje em dia é a lei que mais altera. Então, assim, a politicagem da lei, tudo funcionaria perfeitamente, mas para tudo isso precisa existir também uma estrutura, né, que funcione. Eu acho que hoje, pensando nas reais vítimas, eu friso muitas reais vítimas, porque existem muitas falsas acusações, enfim. Mas pensando nas reais vítimas, eu acho que a questão do tratamento da mulher quando ela chega numa autoridade policial para poder fazer também, eu acho que deveria ser melhorado, porque eu ouço muito reclamações de que elas não conseguem retornar à delegacia, porque às vezes não tem... Por mais boa vontade que a autoridade policial tenha, mas não tem essa estrutura, por exemplo, de manter só mulheres e manter determinado número de agentes. Então, elas têm dificuldade de estar passando por aquele abuso, chega lá ser um homem, para poder escutá-las, acolhê-las. E ali elas já estão numa situação de trauma, né? Então, muitas se deparam,
não entram mais, não voltam. E No nosso voltam. chat teve uma... É assim, ó. O sinal é esse, gente. Você levanta a mão com a palma para frente, faz assim e assim. Esse é o sinal universal. De novo, precisa ser divulgado. Sim, normalmente a gente vê em banheiros, É, né? então, Eu é nem sabia. Assim, assim, e a palma é para frente, não para você, né? Para frente. Aqui, aqui e aqui. Esse é o sinal universal. Mas precisa de divulgação. Precisa. Né? Então, tem o X também, né? Que você está em perigo com batom. De novo, se a gente não divulgar, é que nem uma nem lei. sabia. Você escreve a lei, mas não é aplicada, também não serve Não para é nada. divulgado. Sim. Eu não sabia. Porque Não, quando é. você faz o sinal, alguém chama a polícia, aí a lei pode ser aplicada. O problema é Exatamente. quando a outra pessoa nem conhece qual é o sinal, o que está acontecendo. Eu nem não sabia. Olha só. Eu não sabia esse sinal. E eu Eu prefiro ia achar que você tá pecar. brincando comigo na rua. É, Assim. agora já sabe. E eu prefiro pecar pelo excesso do que pela omissão. Se você está em casa, escutou alguma coisa meio esquisita, uma mulher gritando muito, uma criança chorando de uma maneira estranha, denuncia. Pode não ser nada, eu prefiro depois ir lá e pedir desculpa, dizer foi mal, me enganei, mas denuncia, porque isso pode fazer muita diferença. Porque às vezes acontece algum caso de feminicídio ou de uma criança, e aí depois que aconteceu a desgraça, todo mundo sabia, a vizinhança inteira sabia, todo mundo ouviu, todo mundo viu alguma coisa, mas ninguém denuncia. Então, pequem pelo excesso, denunciem, depois qualquer coisa vocês peçam desculpa, tudo bem, mas não se omitam. Tiver compaixão pelo outro, né? Nesse Com ponto que tá querendo chegar. certeza. Porque eu acredito que muitas mulheres veem, sabem, mas não vê marcas, vê a colega sendo aí, mas não. Olha, Tipo assim, o problema é dela. tivemos aqui uma audiência elogiando muito, doutora Hanna, doutora Patrícia. Bom, que bom. Fico Ah, muito que feliz, bom. agradecemos os elogios. Quero desejar para vocês um ótimo final de semana com muita segurança. Espero eu que a gente tenha menos Eu repercussões. espero que a gente Compaixão. tenha falado do último caso de feminicídio. Não será, Não Hanna. será, Não infelizmente. será. Eu quero ser infelizmente, otimista. Não. Mas não será porque é uma questão de educação, é cultural. Enquanto a gente não mudar essa educação, essa cultura, infelizmente isso vai continuar acontecendo. E aí sobra. E a gente acha que a área de segurança vai resolver todos os Não, problemas. não vai. Não, resolve. É a estrutura também emocional e o que a gente permite que a outra pessoa faça. Porque quando a gente está estruturado e a gente... É claro que quando uma pessoa, mulher, passa por uma situação de violência dentro de um relacionamento, ela vai sendo, né, destruída emocionalmente, que ela não tem coragem de sair daquela relação e se sente... o cara tá fazendo um favor para ela. Então, a gente precisa reestruturar a parte disso, né, dessa mulher e fazer com que ela se sinta confiante o suficiente para largar esse Valoriza, cara, né? E muitas vezes Que existe vida. a rede de Após apoio, um término de mãe, relacionamento, Existe muita né? vida depois de um término. Muita vida. Nossa, as pessoas ficam incríveis. O problema é Nossa. se o outro vai deixar o término, entendeu? É. É. E aí ele vem atrás, pega um avião, vem atrás. Olha aí o que aconteceu com essa moça, Mas né? é por isso que os indícios, e é o que vocês sempre estão aqui falando, já vem desde o início do O relacionamento. que as pessoas precisam é de terapia, gente. Sempre. Se as Inclusive, eu pessoas preciso fizessem voltar mais pra minha. terapia, elas seriam menos agressivas, né? E tem algumas culturas familiares que, infelizmente, ainda, né, repercute. Sim. Tive caso de paciente que banhava, né, do marido, ela queria se separar, ela voltou para casa, a mãe falou, não, filha minha não fica separada dentro de Filha casa, minha não- volta. Se saiu, não vai voltar Como pra isso, casa. né? Como que uma mãe é. consegue fazer Lugares isso? do Ou interior aquelas até hoje. coisas muito simples na escola, quando são pequenininhos Isso. ainda. Não, se ele está implicando com você, ele puxou o cabelo, ele beliscou, é porque ele gosta de você. Não! Não! Tem Pelo amor de um Deus. caso, até antes da gente encerrar, que isso Vamos aconteceu lá, com uma tia minha. O que ela fazia, né? Tinha minha prima e meu primo. Então ele falava para minha prima. Ela falava para minha prima, vai lá e arruma seu quarto, que eu estou indo arrumar o do seu irmão. Por quê? Aí a minha prima se revoltava, não. Ou você arruma o dos dois, que é legal, ou cada um arruma o seu. Entende? Isso continua começa- ainda. É sem Sim. querer, isso é Agora muito... que caiu a ficha da que ela tava falando. Eu, assim, Então você vai lá, arruma o seu quarto, que eu vou arrumar o do Sim. seu irmão. Como se ele não Por tivesse... que o irmão não que pode arrumar ajudar o quarto? Exatamente nas atividades domésticas. Gente,
Um dia ele vai ter a casa dele, um dia ele vai ter que arrumar a cama dele, fazer a comida dele, enfim. E a esposa é só uma serviçal, repetindo Você a entende, questão mas de casa. são os nossos comportamentos, são coisas tão bobinhas que você olha assim e ela falou, não. Por quê? Arrumar a casa é coisa de mulher e não é coisa de homem? Isso não existe mais, né, gente? Não existe mais. Coisa Esse patriarcado cafona. já foi. As mulheres têm muito medo Horrorosa. também, eles ameaçam tirar os filhos. Se você separar, eu vou Sim. tirar o filho. Questão financeira, né? Questão financeira. Pense muito bem antes de largar o seu trabalho para ficar em casa Jamais. e só cuidar Nossa, dos filhos. jamais. Hoje a gente tem esse movimento das meninas reivindicando muito voltar a ficar só em casa, Tem. não trabalhar. Que isso? Esse resgate de 100 anos atrás, gente, não dependam de ninguém. A dependência financeira, ela mata. Você porque não aí consegue sair. você fica numa situação... Minha filha que fala, tem aquela história, né? Ah, você vai casar com o tiozão da lancha? Ela vira e fala assim, eu sou a tiazona da lancha. Adorei. Muito boa noite a todos. Boa E até Obrigada. segunda-feira, eu e Carla Beijo. Albuquerque estaremos por aqui de volta. Obrigada.